É o Senhor que fala. Então usa o teu vaso, Senhor, conforme a tua vontade para o teu povo, Pai, para a tua igreja. Senhor, o Senhor fala na tua palavra, Senhor. O Senhor nos chama, nós, de servos, mas o Senhor chama de amigos, porque o servo não conhece as coisas do seu Senhor, mas amigos sim. Então aqui tem muitos amigos filhos, Senhor. Então revela a eles, Pai, os teus segredos nesta noite, em nome de Jesus. Ajuda o teu povo, Pai, a prosperar, a crescer, Pai, a fundamentar na tua palavra, em nome de Jesus, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, adquirir aquilo que o Senhor prometeu, a terra prometida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta noite, Pai. Eu oro, peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, mobilizar anjos nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Coloca anjos, Senhor, em nome de Jesus, nesses 4 campos desta igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, mobilizar anjos, Pai, ministradores, para repelir, Pai, todo espírito rouba toda a tua semente da tua palavra, Pai, na mente e no coração do meu povo. Papai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, grandemente, Pai, fluir no coração deles. Fala com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor fala com o homem natural, não compreende. Mas o homem espiritual de sempre entende. Então, Pai, em nome de Jesus, dá entendimento. Clareia a mente do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deuteronômio capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 8. Versículo 2, irmão. Até o versículo 18. Eu coloquei um título nessa mensagem. O título é Vales, Provas, Processos e Desertos que doem, ou que são doloridos, mas nos levam a uma nova percepção para viver. Percepção do seu amor, do amor de Deus. Aleluia. Irmãos, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Próximo, irmão. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais não conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Próximo, irmão. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, do teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Próximo. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos e para o temeres. Próximo. Porque o Senhor teu Deus te põe em uma boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Próximo. Terra de trigo e cevada, de vides, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terras cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Oh Deus. Irmãos, eu estou falando aqui. Continua, irmão. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordena. Próximo. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e pitando-as, se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, e se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Glória a Deus. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes, ardentes, de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, tirou água para ti da rocha perdedeira. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais conceder neste dia. Até aqui, irmãos. Pode se sentar, igreja. Várias provas, processos e desertos que dói, irmãos. São doloridos, mas nos leva a uma nova percepção para viver. Uma nova percepção do Senhor na nossa vida. Irmãos, queridos, viu? Faça a pergunta para os irmãos. Ou talvez vocês já fizeram essa pergunta.
que nós temos passado por tantos processos? Você já se fez essa pergunta? Em algum momento da vida? Cansei de perguntar agora. É normal, é natural. Estou perguntando para Irmãos, eles. por que nós temos vivenciado tantas dificuldades, tantas condições difíceis? Por que tantas provas? Enfim, irmãos, muitas vezes nós pensamos que as provas, as dificuldades que vêm aparecem só quando estamos em pecado, ou quando deixamos brechas. As dificuldades não vêm só quando nós estamos em pecado, irmãos. Não. Elas vêm quando a gente está firme com o Senhor também. Só que é muito interessante, irmãos, que é melhor ir para o deserto com o Senhor no tempo dele, na vontade dele, do que ir para o deserto no meu tempo, na minha vontade, com o meu braço forte. É verdade. Errando e desobedecendo o Senhor. Agora, aqueles que estão em pecado, tem uma coisa para dizer: se arrependam-se. Busque o Senhor de todo o vosso coração. Volte para o primeiro amor. E é melhor ir para o deserto com Ele. Irmãos, Glória a Deus. aqueles que estão firmes com o Senhor também têm provas. Também passam por dias difíceis, complicados. Nós somos humanos, irmãos. Nós somos humanos. Você quer ver um exemplo? Irmão, põe em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Aqui mostra dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhado com ele a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, irmãos, mostra dois grupos de pessoas que estão firmes no Senhor e pessoas que não estão. Mostram crentes do fogo, crentes firmes, mostra crentes mortos. Pessoas que estão modificando a sua vida, pautando a sua vida na palavra de Deus em Cristo Jesus, e mostra pessoas que não estão. Todos os dois tiveram suas edificações, todos os dois tiveram sonhos, projetos, realizações concretizadas, tiveram as suas casas. Então não é só porque eu sou crente que eu não vou passar por dificuldade. A Bíblia vai dizer ali que vieram tempestades também sobre eles, em um momento da vida. Só que só aqueles que firmaram em Cristo Jesus continuaram de pé. Glória a Deus. Irmãos, tem essa palavra aqui, não vou passar por dificuldade. Eu sou crente, também passo. Mas por que eu passo? O Senhor falou para te olhar para mim. O Senhor tirou da gente do deserto, tirou o povo dele do deserto para quem não estava acostumado com o deserto. Estava acostumado, ele tinha um costume já. O Senhor falou: não, deixa que ele não dá, eu tirei do Egito. Tirei esse povo do mundo aí, ó, tirar o foco, a atenção deles, porque eu tenho algo mais poderoso, mais impressionante para eles. E aí, irmãos? Outro exemplo, quem lembra do Jó? Jó capítulo 1, irmão, põe aí, Jó 1, versículo 8 ao 12. É outro exemplo de um homem que era reto, íntegro e justo diante do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente quanto ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Esse é o 8, é o versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Próximo. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó a Deus no pão? Porventura tu não cercaste de segue a ele e a sua casa, tudo quanto tem, a obra dos seus mãos, abençoaste o seu gado, que se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tem verás, se não blasfema quando tira a tua face. Você tem, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Jó também passou por isso. Ele era um homem íntegro, reto e justo diante do Senhor. Também passou por adversidades. No final, vocês vão entender por que o Senhor colocou Jó naquela condição. Nós sabemos que Jó só conhecia o Senhor de falar, mas no final ele conhecia o Senhor verdadeiramente.
Irmãos, quer ver um outro exemplo? Quem lembra de Jesus sendo impelido pelo Espírito Santo ao deserto? Lá em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, quem levou ele para o deserto? O Espírito. O próprio Deus levou ele para o deserto. Eu estou no deserto, foi o Satanás, foi o diabo. Não, irmãos, o Senhor levou ele para o deserto, Jesus foi para o deserto, para gerar um caráter dele, para fortalecer Cristo. Glória a Deus. Para uma grande obra que ele tinha à frente. Glória a Deus, ele entrou no aleluia. deserto, irmão, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da virtude do Espírito Santo. Pois então, os justos, justificados pelo Senhor, também passam por esses desafios. Passamos por essas situações. Irmão, abre aí em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dada também escape, para que possais suportar. Glória a Deus. Ele permite a gente entrar em algumas situações. Ele sabe, até o tempo certinho, que você aguenta, que você suporta. Irmão, sabe alguém que sabe tratar a gente? Um professor de qualidade é o Senhor. Ele sabe onde ele aperta, onde ele afrouxa. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo certo. Então, irmãos, nós temos que confiar nesse Senhor. Confiar no que Ele está fazendo conosco. Muitas vezes a gente entra em desespero. Mas não, irmãos. Na Isaías 43, versículo 2 e 3, irmão, põe aí. No meio da adversidade, no meio da crise, no meio do deserto, olha o que o Senhor fala. 43. Isaías 43, 2 e 3. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Glória a Deus. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmão, ele está conosco no meio do vale. No meio da provação, no meio da situação complicada. Impossível, muitas vezes a gente se vê. Ele está conosco. Então confie. Glória no Senhor. Glória a Deus. E aqui em Deuteronômio capítulo 8, irmão, fala assim: e te lembraste de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. Para te humilhar. Para te humilhar. Para te tentar ou provar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no seu coração. Se guardaria os mandamentos ou não. Irmãos, põe aí 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Deixa eu falar de fraqueza. Disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmão, o ser humano tem que ter crise. Ele tem que passar adversidade, às vezes. Ele tem que passar lutas. Ele tem que passar processo, vários desertos. Sabe por quê, irmão? Se eu sou super-homem, ou alguém é a Mulher Maravilha, irmão, ela é suficiente, ele é suficiente, ele não precisa daquele que é suficiente. É verdade. Mas quando nós vamos ter contato com as nossas limitações, com as nossas escassez, com as nossas dificuldades, nós lembramos do Senhor. E o Senhor falou assim: eu quero saber o que está no teu coração. Quando nós estamos lá na fraqueza, nós abrimos o coração, nós rasgamos o coração para o Senhor, nós aproximamos do Senhor e o Senhor começa a interagir conosco. Nós interagimos com o Senhor. Então o Senhor permite a humilhação, permite a tentação, a prova, para que nós possamos chegar a Ele. Glória a Deus, aleluia. Para que nós possamos nos direcionar a Ele. Ele está nos convidando, Ele está nos chamando. Jesus. Para guardar os mandamentos. Se guardar os seus mandamentos ou não. Irmão, o Senhor quer que a gente aprenda a confiar nele. Confia em sua fidelidade, em sua provisão. Por isso que Ele permite essas dificuldades, para ter uma comunicação maior com Ele, uma conexão maior. Ele quer que a gente passe a confiar verdadeiramente nele, que a gente tenha verdadeiramente fé nele. Fé, irmão, o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se esperam. Ele quer isso, ele quer comunicação, comunhão, intimidade, proximidade.
Ele permite essas condições para a gente ir até Ele. O não do pai não é não. Quando você fala não para uma criança, ele gloria chama o papaizinho. Ele vai chegando, ele vai aproximando, vai acariciando a gente. Então o papai também ele fala não, às vezes ele fecha uma portinha aqui para o filho chegar mais. Aí o filho começa a se render. Aí o filho se dobra mais. Aí o filho abre o jejum. O filho vai chegando ao pai. Ele quer a gente, irmãos. Irmão, sabe quando o Senhor criou tudo? Ele deixou para criar o homem por último. Ele falou que é um dia de descanso, não é? Dia de descanso. Irmão, Deus não se cansa, não se fadiga. Ele precisa descansar. E ele criou o Adão no último dia. O Adão já foi criado adulto. E ele não estava cansado. Mas sabe para que Deus criou um dia? Preparou tudo e depois Adão no final com ele? Vem escutar comigo. Vem se maravilhar comigo. Vem. Glória a Deus. Vem estar comigo. Apreciar a obra que eu criei. Vem apreciar a obra que eu criei para você, Adão. Com Deus ele quer que a gente esteja com Ele. Com Deus ele quer que a gente serve o Senhor. O Senhor quer saber do seu serviço, irmão. Quer saber do teu coração. O serviço é consequência do coração. Por isso que muitos vão chegar naquele grande dia e falar: Senhor, nós fizemos isso no teu nome, fizemos isso, e apartar de mim, eu não os conheço. Vós que praticais a iniquidade. Irmãos, a iniquidade é curar alguém, libertar alguém? Não é, né? A intenção do coração deles era outras, diante do Senhor e da obra do Senhor. Eles não estavam na obra do Senhor com o coração, de ver pessoas transformadas. Eles não estavam, irmãos. Então, irmãos, o Senhor quer que a gente esteja com Ele. E desfrute dessa amizade, desse relacionamento, dessa comunhão. Por isso que Ele permite a gente ir no deserto. E te deixou ter fome, e te humilhou, versículo 3, irmão. Deuteronômio, pode deixar eu ler aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Mas peraí, por que o Senhor deixou alguém sentir fome? Tirou ele de uma condição e agora deixa ele passar fome daquilo, porque ele estava acostumado a comer um tipo de alimento. E agora o Senhor, irmão, se eu nunca alimentei de uma ostra, eu não vou sentir fome dela. Nunca vou sentir nem necessidade de comer aquilo. Mas depois que ele troca o meu cardápio, eu começo a gostar daquele cardápio. Todas as vezes eu quero comer aquela comida. Então o Senhor vai lá, irmãos, e humilha, e depois deixa ter fome, e depois sustenta com maná, para que as pessoas possam ter percepção. No deserto é assim, irmãos. Começa a tirar umas coisas, você começa a olhar, você começa a valorizar umas coisas que você não valorizava. Você começa a olhar as necessidades certas. A gente começa a conhecer os limites. Aí o Senhor no deserto fala assim: eu vou te tirar o foco daquelas coisas que você estava fazendo. Você olhar para mim, eu vou apertar o Aleluia, Jesus. Eu vou continuar um pouquinho contigo, para você aproximar de mim, porque eu quero algo extraordinário contigo. Irmãos, é poderoso isso. Ele deixa a gente ter fome para a gente aprender a depender dele, para a gente valorizar a sua amizade, seu amor. Deixou ter fome de alimentos que estavam acostumados para valorizar outro tipo de alimento, um alimento mais precioso. O alimento é esse, irmãos, a palavra de Deus. O próprio Cristo. Irmãos, Ele faz isso para que eu e você possamos conhecer melhor, valorizar a sua palavra, para estarmos com Ele, para apreciar e desfrutar mais de sua companhia, da sua presença. E assim nós aprendemos que não é só de conviver ao homem, de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nós começamos a apreciar e entender que a palavra de Deus é importante na nossa vida, porque Ele vai liberando palavra nessa dificuldade. Nós vamos aproximando, Ele vai dando palavra, e nós vamos aproximando do nosso vale, buscando Ele vai dando palavra. E daqui uma hora, irmão, essa palavra é tão preciosa para nós que a gente não quer largar mais ela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ou seja, tudo isso é um propósito do Senhor. É tudo para um propósito. Qual é o propósito, irmãos? Abre aí Oséias, capítulo 2, versículo 14 ao 21. Oséias 2, 14 ao 21. Pastor, é pior, vem aqui. É pior. Move. Jesus. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e falarei o coração. Estou levando ao deserto para quê? Para falar o coração.
Na minha tradução, ele está falando levar para o deserto para falar ao coração sobre o meu amor. Portanto, eis que eu atrevei e levarei para o deserto e colarei o coração. E lhe darei as suas vinhas ali, vale de Acor por porta, esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, como o dia em que subiu da terra do Egito. Próximo. E naquele dia diz o Senhor: tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Próximo. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Próximo. Glória a Deus. E naquele dia farei entre eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra quebrarei a arco, a espada e a guerra, os farei deitar em segurança. Glória a Deus. Despojar-te-ei comigo para sempre, despojar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em integridade e misericórdia. Despojar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecereis o Senhor. Glória a Deus. Folgado. Irmão, o Senhor nos permite ir para o deserto para falar com o seu amor no nosso coração, para que nós não aproveite esse tempo. Ele está conosco, irmãos. Você lembra a palavra que foi pregada esses dias? Nós estamos na mão do oleiro. Mesmo no meio do deserto, mesmo passando pela peneira, pelo vale, por tudo que nós estamos passando às vezes, o Senhor está conosco, não? Ele nos escolheu, irmãos. Nós estamos aqui por causa dele. Vocês vieram aqui por causa dele, não foi por causa de mim. Irmãos, o Senhor não quer só aqueles namorar conosco. Ele fala que vocês, nós somos lá a noiva. Ele é o noivo. Ele está falando de um casamento. Despojar-se, casar. Marido, ia ser nosso marido. Ele não quer apenas namorar. E no namoro, o que a gente aprende no namoro? Vai se conhecendo. A gente vai se aproximando, vai se aprofundando no relacionamento, vai conhecer quem o outro gosta, quem o outro não gosta. Então o Senhor quer isso conosco. É que a gente namore hoje bastante com Ele, porque Ele vai vir para casar com a sua igreja. Aleluia! Irmãos, eu vou falar para vocês, só vai para, vamos falar depois do casamento, é o quê? Lua de mel? Só quem o noivo aceitou, falou: quero casar realmente contigo. Vai vir buscar uma igreja que quer realmente casar com Ele. Uma igreja pura, santa, imaculada. Uma igreja que se dobra diante dele, mas não se dobra diante do mundo. Não se rende ao mundo, mas se rende a Ele. Hoje. Ele não vai buscar qualquer um, não. Vai buscar um povo, uma igreja que quer realmente alguma coisa com Ele hoje. Irmãos, vou contar um testemunho que algo aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu fui numa igreja, por isso que eu falei para os irmãos outra vez, assim, é a segunda vez, mas eu acredito que é a primeira. Ministração no altar. Acredito que a outra foi baixa, assim. Foi essas duas vezes que eu entrei na igreja para pregar, falar alguma coisa. Nesse dia eu cheguei dentro dessa igreja e eu olhei dentro da igreja e cadê o pastor? O pastor tinha para São Paulo. Aí eu falei: e agora, Jesus? Os irmãos dentro da igreja que estavam lá olhou para mim e falou: você que vai ministrar. Eu falei: eu sou pregador. Eu leio a Bíblia, como alguém que tem conhecimento aqui é você. Eu falei: eu? Eu falei: Jesus, e agora, pai? Aí eu peguei e abri Isaías 44, que fala sobre quem fabrica o mar de escultura. Isaías 45, quem carrega a posição. Salmo 115 fala que aquelas mar de escultura não tem fôlego algum, não tem vida, não tem espírito algum ali. É muda, é surda, tem pés, mas não anda. Aí eu lembrei de Abacuque 2. Glória a Deus. Que fala também não tem espírito algum ali. E não pode ensinar nada para nós. E lembrei de Jeremias 10. Também, que fala também de mar de escultura. Eu comecei a ministrar aqui dentro da igreja. Falar sobre aquele assunto. Quando eu olho para o lado ali, tinha um irmão, irmãos, que ele odiava o crente, ele estava logo nesse dia. Ele estava mandando a filha dele embora de casa, que ela gostava mais de Jesus do que dele. Teve um dia que ela chegou em casa, ele tinha feito a mala. E aí ele resolve ir logo no dia que eu estava ali naquela igreja. Irmão, quando eu olhei para aquele rapaz, homem alto, forte, alto, olhei para ele, eu senti um amor tão grande por ele, tão grande, mas tão grande. Eu falei: que é isso, Jesus? Eu entendi que era como se eu tivesse intimidade com ele desde pequeno, é como se eu tivesse nascido no mesmo ventre, como se nós fôssemos irmãos gêmeos.
Falei, Jesus, mas que amor é esse? E aquele amor, irmão, pensa o tamanho do amor que é o amor de Deus por nós. Se nós compreendemos a altura, a profundidade e a extensão do amor do Senhor, nós descansamos, nós não tememos. Glória a Deus. Fora todo medo. Irmãos, aí quando eu olhei de novo aquele irmão e aquele amor dentro de mim, eu falei, Jesus, agora entendi, não é meu amor, não, é o teu amor por ele, ele é especial. Irmãos, vocês são especiais para o Senhor. Por isso que o Senhor permite essas condições, é porque Ele quer você mais perto dele. Não é por mal, não, irmãos. Ele quer proximidade conosco, Ele quer intimidade. Ele quer descer o céu na tua vida, irmão. E aí, irmão? Terminou o culto, dava beijo naquele irmão, abraçava ele. Irmão, eu dava beijo nele, ele beijava, abraçava. Passou no próximo culto, esse irmão olhou para mim. Irmão, eu tive um sonho com você. Falei, pronto. Todo sonho busca discernimento. Se é de Deus, se é da minha vontade, sai com a lei, né? Para me tirar do propósito. Aí eu não busquei discernimento, não. Esse ele me falou, ele falou assim, irmão, só não trabalho, eu sou sustentado pela minha mulher pega uma pensão, não trabalho, não tenho amigos, e eu não ando lá no centro da cidade, eu fico aqui pra cima, moro lá pra cima, Vila Vitória, pra cima. Vitória não, Cidade Jardim. Aí, foi no outro culto, aí nesse sonho dele, ele falou assim, ó, eu mandei dentro da loja essa noite. Ele foi contar as prateleiras, o modelo da loja, era a loja que eu trabalho. Eu falei, irmão, o que o senhor está falando? Aí vem no outro culto ele olha para mim e falou, irmão, de todo sonho seu. Eu falei, esse irmão está dormindo, mas não, você está sonhando comigo? Aí o irmão olhou para mim e falou assim, irmão, seguinte, nós estávamos numa rua aí, perto do meio, aqui, ó, que é a rua, está aqui. Para fora da rua, para fora do meio da calçada um pouquinho aqui assim. Aí ele falou, estava eu, a esposa dele, a minha mulher, a mãe dele, em círculo conversando, e um caminhão de lá para cá assim. Quando o caminhão passava, não tinha ninguém dentro da cabine do caminhão, ninguém. Passou, contornou nós assim, estacionou lá na esquina. O irmão saiu correndo, entrou na cabine do caminhão, eu saí correndo, pulei na carroceria. Ele buzinou lá, e fizemos tchau para as esposas, fomos embora, eles titubearam. Ele chegou na mãe dele, contou, a mulher dele contou para todo mundo. Ele chegou por mim, a mãe dele falou assim, isso aí deve ser uma obra que vocês vão fazer fora da cidade. Irmãos, Jó, ele tinha um medo. Aquilo que me temia me aconteceu. A gente não pode, a única coisa que a gente tem que temer é Deus. Porque tudo aquilo que a gente teme, a gente atrai. Tudo aquilo que a gente teme, a gente atrai. Então temos o Senhor, porque se a gente temer o Senhor, nós vamos atrair Ele para nós. Tema a palavra de Deus, irmãos. E aí, irmãos? Eu tinha medo de quebrar alguma coisa na minha vida, quebrar um osso. Nossa, eu tinha medo, irmão, de quebrar. Passado uma semana, ele só na minha cabeça. Eu fui livrado de um outro acidente, desceu uma semana. Mas quando chegou na próxima semana, no domingo para segunda, meia-noite, eu saí da casa da minha mãe. E aí me vem na mente, cuidado do acidente, meia-noite. Quando eu indiquei a moto para eu no sangue aqui, me veio na mente, cuidado do acidente. Eu lembrei que na semana tinha morrido um rapaz de moto dentro do humano. Falei, uai, porque eu indiquei para cá, porque eu lembrei desse acidente, né? Falei, é mais perigoso, não vou para o sangue. Aí quando o sangue, me veio, cuidado do acidente. Eu indiquei para cá, eu falei, isso deve ser da minha cabeça. Eu voltei para cá, irmãos, eu subi, olha o sangue, uns 40 por hora, com minha esposa. O menino deu comigo, não foi. Não sei o que aconteceu. O Senhor proveu. Eu estou subindo, irmão, 40 por hora. Não é rápido, não, de moto. Cansado, sentindo a brisa, estava suado, cansado. Me veio um rapaz em um carro quase 100 por hora de lá para cá, farol apagado, bêbado, cheio de Skol-Beats, cheio de bebida. Tinha de tudo dentro do carro dele, de bebida. Ele bateu em mim, na minha moto, com a minha esposa. E a hora que ele bateu assim, a moto saiu raspando, prensando as pernas da minha mulher assim. E eu saí dessa moto, fui remessando a moto e parar lá na metade do porteirão. E eu vi essa para assim, cair em cima do para-brisa do carro, rolei em cima do carro e o cara passou em cima de mim. Eu acordei debaixo do carro na traseira. E eu vi que ele tentou dar a partida 3 vezes e o carro morreu. Ele passou por mim debaixo do carro, olhou para mim assim, saiu calambiando. Irmão, quando ele saiu calambiando, minha mulher na esquina gritando e amaldiçoando o carro, né? Rapaz, me veio Efésios 6, nós lutamos contra a carne e sangue, deram perdão para ele. Eu levantei a mão deitado e comecei a abençoar aquele rapaz. Na hora, e eu gritei para ela, não perde a bênção pro Senhor, não, eu já liberei perdão, libera aí também. Libera aí também. E aí, irmãos, fui puxar a perna. Quando eu fui puxar a perna, quebrou. A perna estourou no meio aqui, ó. Quebrou a figa, a tíbia. Aí eu não senti que aqui também tinha quebrado, irmãos, não era para estar andando.
mas estava quente ainda, eu consegui fazer o sentido de sentar e ser arrastando o filho lá na esquina. Quando eu cheguei lá na esquina, antes de chegar lá na esquina, Deus falou: todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus são chamadas segundo o seu propósito. Comecei a sentir alegria. E a alegria veio. E a paz veio. Tudo que é para dentro de fora, mas dentro de mim tinha alguém que estava me fortalecendo, me alegrando, me justificando. E aí o Senhor falou comigo: o reino de Deus vai comida e bebida, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Independente do vale que você está passando, do deserto que você está vivenciando, creia que o Senhor é contigo, porque o Senhor é conosco. Irmãos, e ali eu deitado, tudo quebrado, liguei meu pai, eu sofri um acidente, assim. Minha irmã chegou: por que você está sorrindo? Eles não entendiam. Por que você está sorrindo? Comecei a evangelizar o pessoal que foi aparecendo, deitado. Comecei a evangelizar o pessoal na ambulância. E aí, irmãos, eu fiquei essa noite no corredor do hospital, eu e minha esposa, cada um numa maca. Mas dentro de mim eu senti a presença de Deus. Fui levado no outro dia para um quarto. E eles chegaram lá e falaram assim: ó, você pode ficar aqui 10 dias, 15 dias ou mais. Tem gente que já ficou. Você não tem dinheiro para fazer a cirurgia? Fora. Você não tem ambulância, está quebrado. E tinha, acho que era 8 ou 7 na minha frente, se não me engano, quebrado. Precisava transferir primeiro antes de mim. E a paz estava lá, mas a dor também estava aqui. Aí por fim, irmãos, eu não mexia mais essa parte de cima. Não mexia pescoço. Doloria demais, doía muito. Quebrei a costela na ponta assim da coluna, fui quebrando uma mão assim, ó. Ixi, sofreu. Aí, irmãos, e naquele quarto, chegou as enfermeiras, o pessoal respondeu do hospital e falou: você vai ficar aqui por muitos dias. E tá assim. Uma haste para pôr sua perna mais de R$1.000. Você não tem recurso. E aí, ele falou: se sair cirurgia, precisa de alguém para ir contigo. Todos que eu pensava que ia comigo, né? Eu não lembrava do sonho do irmão. E todos que se disposiam a ir, eu podia ir. Queria ir, mas não tinha jeito de ir. Aí, fiquei lá. Nesse dia, quando foi de tarde, cheguei esse irmão com a maletinha. Sai a cirurgia, eu vou contigo. E era o irmão do sonho, no caminhão. Show! Esse irmão foi embora. Eu volto aqui. Aí, irmão, o Senhor cuida da gente, irmãos. Irmãos, aí eu tô lá no quarto, sabe, todo mundo veio um monte de gente me visitar, e foi todo mundo embora. Irmão, entrou um homem de camisa amarela, barbudo dentro daquele quarto. E eu tudo quebrado, irmãos. Comecei a sentir a glória de Deus, a presença do Senhor naquele ambiente. Irmãos, eu falei: esse homem eu estava num quarto, tinha um senhor com estado terminal de câncer, o outro que fizemos pulmonar, só ficava com problema de respiração, e eu lá tudo quebrado, já não mexia mais nada. Só braço, a perna. E sentindo dor, os remédios fazer efeito. Aí aquele homem entrou dentro do quarto. Eu falei: Jesus, o Senhor está dentro do quarto. Comecei a sentir a presença de Deus, começar a falar em línguas estranhas. Aí, irmãos, aí eu falei: esse homem, ele tem intimidade com Jesus, ele é o próprio Cristo, está me visitando hoje. Ele não pode ir embora sem falar comigo. Esse homem foi lá no homem do câncer, levantou a mão e deu uma palavrinha. Aí ele foi no outro que quiser pulmonar, e ele olhou para mim, passou e saiu. Eu falei: Jesus, vai. Passou um tempinho, voltou, olhou para mim e falou assim: você tem intimidade com Jesus, tem intimidade com a palavra. O Senhor permitiu isso contigo para você amadurecer, para lá na frente você levar a palavra dele, para que outros possam conhecê-lo. E você vai ser isso na obra de Deus. E se não é eu que estou falando contigo, Deus vai te visitar essa madrugada, vai falar contigo, vai te dar uma visão. Irmão, eu fui transportado de 8º para 1º, fui levado para o hospital lá em Goiânia. E esse irmão foi comigo. Aí esse irmão que me dava banho, esse irmão que me ajudava a fazer testes, ele me dava comida, ele corria atrás dos medicamentos, ele marcava tudo os exames. Esse rapaz foi comigo do sonho. Irmão, e aí lá, na primeira noite dentro daquele quarto, aquele rapaz, ele só dormia em quarto condicionado 12. E aí, osso quebrado, pulmão, fraturado, com tosse. Irmão, aí dói demais, hein? Remédio faz efeito não, ventilação. Aí na hora que eu fui para pedir para entregar o ar, o Senhor ficou comigo. Por isso, o amor tudo sofre, tudo espera, não precisa tomar pereza. Não, Jesus. Então, por causa do teu amor, tem que aguentar o irmão, deixa o irmão dormir bem. Então, Jesus, quando eu estiver aqui, vai ser assim, então, deixa esse ar-condicionado. Irmão, passei, eu tive que precisar desse ar-condicionado, mas eu tive que deixar. Aí, irmão, chegou na hora de fazer a cirurgia. Não, antes da cirurgia. Nós fomos dormir nesse dia.
ar-condicionado. Quando foi 3h da manhã, eu tive uma visão na televisão aberta assim, no escuro. Aí Deus mostrou, nossa, é rodeado. Aí eu vi, né, irmãos? Nós rodeados assim, conversando, no caminhão, sem motorista, estacionava lá. Aí Deus pegou e falou assim para mim: eu te levei para esse propósito, para essa situação, para te tratar, para te aperfeiçoar, para te modelar, o meu propósito. Sabe quando aquele caminhão veio e não tinha motorista? Era meu espírito. Quando ele chegou lá, eu queria usar o nome agora porque eu afio ferro com ferro, então eu vou tratar com ele também através da sua condição. As minhas tribulações são para as vossas consolações, e o consolo que o Senhor nos consola na nossa tribulação também é para o vosso consolo. Irmãos, eu fico olhando para Pedro. O senhor Pedro estava lá numa condição, o Senhor falou assim: ó, Satanás está lá. Ó, fez estava ali, conversando com o pai. E pediu para te peneirar, Pedro. Cada que Pedro pediu para o Senhor tirar daqui a condição, né? Mas aí, irmãos, Jesus falou assim: eu roguei o Pai para te fortalecer na peneira. Irmãos, uma coisa eu aprendi nesse vale todinho que tentei passando. Todas as vezes que eu estou lindo, eu estou aguentando, para o Senhor me dar força para suportar aquilo. Glória a Deus. Suporta, para passar, para aprender, se ele crescer na tua glória, na tua. Já com a tua vontade, Senhor. Então, uma coisa que a gente tem que pedir para o Senhor é: Senhor, me ajuda, me dá força para me completar aquilo que eu preciso completar, para aprender o que eu preciso aprender. Porque se eu não chegar lá, naquele grande dia, não estiver pronto, eu não vou entrar, irmãos. Nós não vamos entrar. Se a nossa igreja estiver suja, nós não vamos entrar. Não vamos. E aí, irmãos, essa situação me quebrou tudo. A área financeira atrapalhou tudo. Não estou dando a pensar, está tudo difícil. Eu vim da cirurgia. Aí, posso passar um pouquinho? Pode? Posso, irmãos? Porque senão eu vou parar por aqui. Irmãos, essa situação todinha que eu vim do hospital, eu fiz a primeira cirurgia, eu fiz duas. A primeira cirurgia, aí eles não tinham preparado a casa, o banheiro lá era pequeno, eu tinha que aprender a andar de novo, depois ir para a cadeira de roda, depois ir para a muleta. Aí o que acontece? Eles fizeram no sofá, não tinha posto na cama ainda, fizeram todo mundo no sofá. E eu acordei e a minha boca falando comigo: não temos o Jesus como descendente de Abraão, meu amigo, eu sou contigo. Irmãos, a minha boca, e eu escutando a minha boca falando comigo, não era eu que estava falando, o Senhor usou a minha própria boca. Se não tem ninguém, nenhum profeta, ninguém para falar contigo, o Senhor falar contigo. Ele tem os meios dele, confie, ele te fortalecerá no momento certo. E aí, irmãos, vai eles fizeram. Lá quando eu fui fazer a cirurgia, aí eles fizeram um parafuso aqui, outro aqui, desceram um ferro dentro do meu joelho, né? Aí, na mesa de cirurgia, antes de mim, veio o anestesista e falou assim: ó, se você não movimenta o pescoço, não levanta essa parte aqui de cima, vou ter que aplicar uma anestesia no você a mais. Vou no braço, vou na barriga, depois vou na espinha. Eu preciso chegar na espinha. E aí você vai te apagar, meu filho. Eu falei: tá bem. Eu tinha um medo de agulha, irmão. Pensa alguém tem medo de agulha aí. Meu Deus, faz uma criança. Aí, irmãos, ele chegou lá na hora de fazer a cirurgia, pro quarto da cirurgia, e vem um homem e aplica as anestesia. Aí, no fim da cirurgia, eu escuto assim: ó, esse povo não me conhece. Fala com eles. Fala com eles não me conhecem. Então Jesus, o Senhor, está falando comigo, me dá a palavra. Me dá a palavra. Eu abri o ouvido e comecei a escutar isso falando sobre morte, sobre espiritismo, sobre religião. E aí foi vindo na minha cabeça, Daniel capítulo 12, todos aqueles que estão dormindo no pó da terra, uns vão ressuscitar para a glória eterna, outros para a tristeza eterna. Aí vem Eclesiastes 12, quando a carne volta para o pó, do pó foi feito do pó, tornarás, e o espírito volta a Deus. Quem vai para a vida eterna, irmão? É a nossa alma. Ou para lá, tristeza eterna. E aí, irmão, virou uma reunião, falando que Deus dentro daquela mesa de cirurgia. E veio os enfermeiros, ele olhou nos equipamentos, falou: Deus, seu coração está alterado. O povo olhou assim e falou: não, ele está falando de Deus aqui, velho. Ele está falando de Deus. Aí eu falei assim: Senhor, como assim eles não te conhecem? Aí o Senhor me deu um discernimento. Sabe lá na TV? Você fica sabendo da vida do Neymar, da vida do fulano. Eles anunciam a vida de todo mundo lá. Ele sabe que comprou um carro, ele sabe que viajou, ele sabe isso, ele sabe aquilo. Mas eles mesmos não têm comunhão com o Neymar. Se eles chegar na porta do Neymar amanhã, o Neymar fecha a porta porque ele não conhece. Esse povo não me conhece.
Eles estão até falando nos lábios, mas o coração está longe. Deve dar glória a Deus, deve glorifica, mas esse povo não tem comunhão comigo. Eles não me conhecem. E aí, irmão, eu não sei falar com aquele povo. Aí, depois eu vim, precisava fazer a segunda cirurgia. E o parafuso aqui ficou estufado, porque na cirurgia eu comecei a escutar furadeira, eles brigando por causa de haste, gabarito, não tinha, não achava os tamanhos certos. Eles fizeram, eu escutei eles fazendo assim, aí eu pensei que eles estavam por aquela gaiola, porque eles só escutam barulho de furadeira, marreta, um monte de trem. Eu falei, Jesus, o que eles fizeram comigo? Aí, Jesus. Aí, irmãos, meu Deus. Aí, irmãos, glórias. Aí eu peguei, pensava comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glórias. Irmão, vocês sentem a presença de Deus aí? Aleluia. Glórias. Aí ficou esse parafuso estufado na minha perna, meu braço perto do meu joelho. Eu ia joelhar, irmãos, me incomodava, ficava na carne assim, estufado. Aí cheguei nessa cirurgia, vinha esse parafuso aí, não tinha nem que orar de joelho, agora de orar de joelho. Eu sei que pode orar correndo, andando, pulando, tem um momento de você orar, mas eu gosto de orar de me render diante do Senhor. Aí, irmãos, eu falei, Senhor, se eu podia tirar esse parafuso da minha perna nisso. Fui numa igreja, não queria ir na igreja nesse dia, eu estava sentindo muita dor depois da cirurgia, da segunda, da primeira. Aí meu pai falou assim, não, meu filho, vamos numa igreja. Eu falei, não, pai, vou não, eu abri a Bíblia em Salmo 90, a fraqueza do homem e o poder de Deus na vida desse homem. Então, peraí, Jesus, eu vou para a igreja. Aí eu fui para a igreja, cheguei na igreja, sentei no último lugar. Aí, irmãos, vamos lá com o pastor lá de Brasília, começou a pregar, e parou a pregação, falou para ele, rapaz, o Senhor deixou uma marca na tua perna, hein? Ele te marcou. Caso com propósito. Então continua. Está doendo, irmão? Continua. Está doendo o processo? A dificuldade? Continua. Eu sou contigo, diz o Senhor. Não temas, eu te ajudo. E aí, irmãos, eu joelhei lá, mas meu Deus, tira esse parafuso da minha perna. Tira o parafuso. E aí, irmãos, eu fui fazer a segunda cirurgia, cheguei lá, o doutor olhou para mim e falou assim, eu vou tirar os dois parafusos de baixo e de cima eu vou largar, justamente o que estava me atrapalhando. Eu falei, Jesus, eu conversei com o Senhor. Quem dá a palavra final é o Senhor. E aí eu fui para a minha cirurgia no outro dia, irmãos, porque minha perna não estava conseguindo, estava ficando espaço da perna assim, ó. Um espaço assim, eles queriam abrir minha bacia para tirar o osso para colocar lá. Aí, quando chegou no outro dia de manhã, o doutor olhou para mim e falou assim, rapaz, não tem costume de ficar pensando no paciente não, mas essa noite você precisa ter a cabeça. Vou falar um negócio para você, eu ia tirar os parafusos de cima, eu ia tirar o de baixo. Eu ia tirar os parafusos de baixo, hoje eu vou tirar o de cima. Aí, irmão, eles fizeram essa cirurgia de tirar o parafuso de cima. E aí eu comecei a entrar no processo financeiro. Atrapalhou tudo. Fiquei devendo 100 e tantos mil. Fiquei devendo um monte de empresa em São Paulo. 7 mil para uma, 7 para outra. Tanto para outra, tanto para outra, tanto para outra. Para quem nunca me deveu nada para ninguém. Eu gosto de honrar meus compromissos. E crente tem que honrar os seus compromissos. Tem que ser pessoa de palavra. Quem que é o pai da mentira? Jesus é o pai da verdade. Eu gostaria que ele é o pai daqueles que honram suas palavras. E aí, irmãos, fiquei devendo, fechou tudo as portas para mim. Fiquei devendo, e dificuldade, aperto. O vale ele estava presente na minha vida. E aí eu comecei a olhar e falar assim: o que eu faço para deixar essa loja aberta? Vou pagar pelo meu aluguel, tem que pagar água, tem que pagar energia, pagar um funcionário. E os outros eu vou levando da maneira que o senhor pode. Tem uma empresa especial, rapaz. Deus me deu uma visão, eu falei para ele, eu cheguei no rapaz e falei assim: você vai ser o primeiro que eu vou pagar. E aí no outro dia Deus me deu uma visão de outro lugar, que ele era o único que eu não ia conseguir pagar. Eu liguei para ele desesperado, meu irmão, Deus me deu uma visão aqui, não vai ter vida de pagar não. E Deus mostrou para mim que por causa do meu erro contigo, eles vão cobrar da sua conta, vai trabalhar da sua casa, vão tirar de você os valores que eu estou devendo. Só depois que eu te pagar, que eles vão te devolver. Então vai afetar a sua vida conjugal, com a sua família, por causa de mim.
O Senhor falou, por causa do meu erro, outros iam pagar. E aí, irmãos, trabalhou, ele era muito desesperado, eu não sabia o que eu fazia da vida. E eu sabia o que eu fazia? Saí de lá, não, irmão. Era de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Tinha que ficar 3 horas ou mais na presença do Senhor, clamando, me dá força, me ajuda. Eu não tinha solução, não via mais nada. Eu levo meus olhos para os montes, eu não me meu socorro vem do Senhor, fez os céus da terra. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas não tem mal, porque o Senhor está comigo, teu cajado me consola. Irmãos, eu ficava só buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor. Pandemia, irmãos, não tinha nem dinheiro para pagar funcionário. Fechou as escolas, fechou tudo. E eu vendo material escolar. E aí, o que eu posso fazer agora? Sabe o que Deus fez? Tantas escolas da cidade, ele colocou o pessoal para tirar xerox das vacinas e fazer vacina lá naquele colégio, gente, a papelaria. Irmão, fazia fila de gente assim, tirar xerox 50 centavos ou menos, vai virar a rua assim, descer lá embaixo. E era o dia inteiro. Irmão, não tem um dinheiro tão grande com um xerox. E o meu pai um dia atrás chegou e falou assim: essa papelaria só faz xerox. Ele que não sabia que era a provisão do pai. Ele que não sabia que era a provisão do pai. E aí, irmãos? Mas não conseguia pagar tudo. Tinha que pagar. Fui pagando as empresas, consegui pagar as empresas, fui saindo das empresas. E fico com essa dívida no banco. Essa dívida era muito alta, 120 mil. E aí, e tinha a outra que era 20 mil esquadrados. Daquela moto que eu ando, vermelho. Meu pai tinha pegado o dinheiro lá e eu era avalista dele. Ele pediu para ser avalista para eu entender a situação. Aí, eu não podia comprar nem vender, porque o dono da loja estava atrapalhado, então eu comprava meu cartão de crédito particular. Era a porta de escape que Deus me deu, Ele vai te dar um escape. Não temas, não fica preocupado, mas Deus vai te dar um escape. Deus nos dá um escape. E aí, irmãos, pelo dia um pastor olhou para mim e falou assim: irmão, vamos no culto hoje? Trouxe o irmão de fora, eu aposto. Aí eu saí de casa, montado na moto. Senhor, vou para a igreja hoje. Hoje é carpeta, eu estou palavra. Senhor, hoje eu estou com fome, estou com sede para comer um caroço de feijão recheado de vitamina. Hoje eu vou lá, Senhor, eu quero buscar o Senhor verdadeiramente. Eu não vou lá para buscar o Senhor com ofereção, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o reino e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Então eu vou lá buscar o Senhor. Irmão, cheguei lá, sentei na última cadeirinha, vou sentar na última. Sentei, ajoelhei, estou buscando o Senhor, estou buscando o Senhor. E chegou o pregador, o pastor deu uma saudação, pegou a palavra para o apóstolo, pegar a palavra. E tome revelação. Revelação daqui, revelação dali, revelação daqui, revelação dali. Falei: Jesus, cadê a palavra? Cadê o caroço de feijão recheado de vitamina? Essa palavrinha doce aí, a palavra de Deus fala que a palavra dele é doce na boca, mas quando ela cai aqui para baixo, irmão, você vai entender o que realmente você tem que abandonar, deixar, renunciar, irmão. A marca dói. Eu falei: Jesus, cadê a palavra? Cadê a palavra? Essa palavrinha doce não dá certo para mim, não, Jesus. Só que eu não tinha entendimento, porque tinha irmãos que eram renovados. Talvez você podia dar um caroço de feijão, você me engasga. Você tinha que dar uma palavra mais doce, mais branda. Mas eu estava com tanta fome que eu não tive compreensão de entender, de ter paciência. E aí, irmãos, o rapaz, revelação. Terminou tudo. E eu já estava doido para ir embora, já que eu cheguei. Aí veio aguentando. Então, quando eu estou saindo lá, deu a saudação final, que eu estou saindo da igreja. Todo mundo saiu da igreja, eu peguei meu capacete e ali eu estou indo. O pastor desceu, olhando no meio da fila, assim, olhando a mulher dele. Cumprimentou, deu um beijo nela, cortou, olhou para mim de longe e falou assim: começou a rir. E eu de máscara, sem máscara, na pandemia. Ele começou a rir. Posso ir te dar um abraço? Pensei meus velhos: pode vir, vem dar um abraço. Ele me deu um abraço, saí para fazer esse abraço. Ele falava assim: Jesus manda te dizer que a sua conta bancária lá no banco tal está vermelha. Você não está para pagar aquilo não. Mas irmão, dizer que você vai pagar esse banco por esses dias. Irmão, sabe quanto eu tinha na conta? R$1.100. Você vai pagar esse banco por esses dias. Eu fiquei nervoso na hora que ele falou, né? Falei: Jesus, não ficar preocupado com papelaria, não ficar preocupado com conta, não ficar preocupado com dificuldade, não ficar preocupado com o teu reino, com o Senhor. Eu estou buscando o Senhor, você vai falar de papelaria. Eu não quero intimidade, possibilidade. E ele: o Senhor manda te dizer que você vai pagar essa papelaria por esses dias, esse banco. Eu fui embora, irmão.
Essa semana eu recebi a ligação do banco. A dívida de 120 mil caiu para 400. A dívida de 20 mil caiu para 2.800. Aí eu pensei bem e falei, Jesus, eu tenho 1.100 era para pagar uma conta ontem. E eu esqueci de pagar. Porque assim, eu estava devendo, como eu estava comprando uma pelaria só do cartão, então o cartão era mais graduado um pouquinho. Eu falava, o que eu vou fazer? Então eu vou juntando dinheiro, já vou pagando. Aos poucos, quando chegando na data, eu não consigo pagar. Então eu esqueci de pagar no dia anterior de 1.100. Aí, eu lembrei que Jesus, o Senhor falou que eu ia pagar. Aí eu lembrei de Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do sol, na terra. Mas se é um tempo e é um modo, irmãos, talvez nós temos a semente, mas não sabemos o tempo de semear. Semear no tempo errado, vai dar colheita, né? Talvez você sabe o modo, você tem um tempo, mas tem a semente. Mas Jesus, se esse é o tempo de eu pagar, cadê a semente? Cadê o modo? Cadê o dinheiro? Eu não tenho. Aí me veio na minha mente, você tem um cartão, você tem uma maquininha no nome do seu pai, passa o seu cartão lá na maquininha, pega a diferença dos seus 1.000 e paga os 4 um pouquinho, assim você faz o outro. Parcelei, falei que tem o banco, irmão. Glória a Deus. Então, não é impossível. Eu vou falar um negócio para vocês para finalizar, porque senão não vai embora, não. Tem muita coisa aqui. Então. Irmãos, eu estava tão desesperado antes que eu pensava que eu nunca ia conseguir pagar essa dívida, tirando o recurso dentro da loja. Porque a gente vende coisa pequena, barata, né? Lápis, caneta. Para juntar aquilo ali para dar esses tantos mil para pagar do amigo, eu não ia conseguir pagar. Aí eu falava, Jesus, o que eu vou fazer agora? Aí quando foi no domingo para segunda, 3 horas da manhã, o Senhor me dá uma visão. Eu dentro de uma lotérica. Dentro de uma lotérica. Tem muitos que falam que isso aí é pecado, mas Deus mostrou, eu vi. Eu dentro da lotérica, na fila da lotérica, eu fazia 2 jogos da Mega Sena. 2 jogos, o jogo era igual, o mesmo número. Eu chegava no caixa, uma morena, com uma blusa tomara que cai azul, uma morena, me atendia, eu era premiado. Eu ficava assim, o Senhor, o que eu vou fazer com esse negócio? E um pulo da cama, irmãos. Fui lá na sala, eu ia falar com Jesus, vou pagar isso, vou pagar isso, vou pagar isso, vou ajudar esse, vou ajudar esse. Ele falou, opa, tem pessoas que você pode ajudar, não, eu estou tratando, você vai te dar meu tratamento? Então você pode. Falei, Jesus. Aí, irmão, os números assim foi sumindo. Foi sumindo 1 a 1. Falei, não, Jesus, me dá os números, eu vou na lotérica hoje, o Senhor mostrou. E o número sumiu, irmão. Fui lá, acordei minha mulher, sacudi ela, amor. O Senhor me mostrou isso e os números sumiu, vou ter que passar. Jesus me dá os números, botou 3 números. Fui lá na minha mulher, então, falei, amor, o que eu faço? O que eu jogo? Eu vou lá, vou fazer um negócio lá. Deus mostrou, eu tenho que ir lá. Eu vou lá. Irmão, meu Deus, tá doido para acordar logo lá nessa lotérica. Ela falou, acrescenta mais um, joga na minha cabeça de novo. Eu fui para a lotérica. Eu cheguei na lotérica, tinha um rapaz na minha frente, eu estou tentando evangelizar ele. Porque meu Deus tinha mostrado para mim que meu pai ia crescer na terça. Eu entrei em oração, era 7 e pouca da manhã, eu terminei 3 e pouca da manhã. Aí Deus, por fim, mostrou ele no caixão para mim. E aí eu comecei a clamar. E aí o que aconteceu? Uma hora aconteceu isso certinho. Aí o que aconteceu? No outro dia meu pai recebeu o livramento. Deus falou assim, ó, o que eu estou fazendo com ele, eu estou usando as circunstâncias externas para tratar o interno. Estou usando o externo para tratar o interno. Está entendendo aí, irmãos? Ele usa o externo para tratar o interno. Ele usa o externo para tratar o interno. E aí estou contando isso para o irmão. Ele foi pro caixa de lá e eu fui pro caixa de cá. Quem está dentro daquele caixa? A mulher da minha visão. De blusa tomara que cai azul, morena, a mesma mulher. E eu doido para falar para ela, eu te vi hoje. Eu te vi hoje. Irmão, eu peguei, pus os 3 números, acrescentei os outros 3. Adivinha quantos números vieram? 3 números. O Senhor, ele sabe a hora que tinha que premiar, irmãos. Ele sabe a forma e o jeito. A forma e o jeito. E é isso aqui que eu entendi. Se o Senhor me abençoasse lá, talvez eu não estaria hoje na presença do Senhor. E se o Senhor me abençoasse lá, eu não ia aprender o que eu precisava aprender. Aprendendo no vale com Ele, aprendendo com Ele, andando com Ele. Irmãos, e eu agradeço a Deus por ter passado por todas as dificuldades que eu passei atrás. Eu agradeço o Senhor pelo acidente, eu agradeço o Senhor por todos os lados, por todas as dificuldades. Eu agradeço a Ele porque Ele açoita aqueles que o amam. E o açoite dele é disciplina. Então nós temos que dar glória a Deus em tudo, irmãos. Nós temos que agradecer ao Senhor em tudo, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida nesse momento. Se eu estou passando por isso, eu não estou passando. É o Senhor que está permitindo. É o Senhor que está trabalhando. É o Senhor que está no negócio. É o Senhor que está contigo, comigo. Então, irmãos, vamos crer no Senhor. Vamos crer no Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, eu ia falar muita coisa aqui. A palavra de Deus fala assim: as minhas tribulações são para as vossas consolações. Então, muitas vezes Deus permite que a gente passe para a gente consolar os outros. Quanto mais tribulação, quanto mais aprendizado,
tem mais a oferecer para o seu próximo. Quanto mais nós aprendermos, nós temos mais a oferecer para os nossos irmãos. Glória a Deus. Jesus falou para Pedro: quando tu te converteres verdadeiramente, ele já estava andando com já tinha muito tempo, hein? Quando tu te converteres verdadeiramente, vai lá e confirma os teus irmãos, vai lá e consola os teus irmãos, vai lá e fortalece os teus irmãos, vai lá e orienta os teus irmãos, vai lá e direciona eles a afirmar também, Pedro. E o interessante é que quando Jesus voltou, ele ressuscitou, ele foi contar com Pedro. Ele falou: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu só posso ajudar o meu irmão se eu tiver amor. Posso ter todo tipo de conhecimento, mas se eu não tiver amor, nada me resolve. Posso ter dons, posso ter tudo, mas tem que ter amor. Então Deus espera de você e de mim amor. Aleluia. Nós tenhamos amor. Glória é amor a Deus. pelo próximo, é amor por ele. Amor pelo próximo, amor por ele. Amém? Então, irmãos, deixa essa palavra no coração dos irmãos. O Senhor levou esse fogo do deserto para quem? Para aperfeiçoar, para santificar, Deus, é para renovar, verdade. para restaurar da forma dele, É do jeito verdade, dele. Senhor. Irmãos, para gerar comunhão, intimidade, proximidade, para que nós pudéssemos ter fé nele. Aleluia, Jesus. Assim, irmão, aconteceu com Jó. E é o que eu quero dizer no final, o que aconteceu com Jó, para finalizar. Irmão, Jó era um homem reto, íntegro e justo diante do Senhor, mas só conhecia o Senhor de ouvir falar. Irmãos, tem muitas pessoas que conhecem o Senhor só de ouvir falar. O Senhor não quer que você conheça só de ouvir falar, quer que você tenha as nossas próprias experiências com Ele. Ele fez com Pedro, vamos para outro lugar, Ele te levar a ter experiências grandiosas comigo. Ele quer levar a igreja, ter profundidade. Ele não quer ser filho só no raso, não, irmãos. Ele quer que levar águas profundas com Ele. E aí, irmãos, Jó ouvia o Senhor só de ouvir falar. Ele era reto, íntegro e justo. Mas quando terminou o processo, ele falou: Senhor, agora os meus olhos te contemplam. Agora os meus olhos te contemplam. Agora eu verdadeiramente conheço o Senhor. Aleluia. Agora imagina o nível de justiça do Jó, conhecendo a Deus. Uma coisa é o nível de justiça escutando, uma coisa é o nível de justiça tendo intimidade, comunhão, proximidade, relacionamento com o Pai. Imagina o nível de justiça que Jó ficou agora. Imagina o nível de retidão diante do Pai. Imagina o temor que esse Jó agora se encontrava com o Senhor. Então, irmãos, o Senhor quer nos levar a ter medo, a ser reto diante dele, mas tem um nível de retidão, de integridade grande com ele. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele quer casar conosco. Assim como o irmão leu aqui, ó. Jeremias 23, né, gente? O Senhor está juntando os povos. Outros vídeos O mesmo. Senhor está juntando, irmãos. Porque Ele vai vir para encontrar a sua igreja, para um casamento. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu deixo essa palavra no coração dos irmãos. E perdão pelo horário, me perdoa, pastor. Eu sei quem se morde de decência, tá? Me perdoa mesmo. Valeu. Minha primeira vez. Glória a Deus. Amém? Então, os irmãos possam receber essa palavra no coração. Amém. Mas, irmãos, eu estava comendo um pão essa semana, um pãozinho. Sexta-feira, comendo um pão. Deus falou assim para mim. Eu estava comendo um pão, tremendo. Ele falou assim: ó, eu tenho colocado fome e sede em você, para que você possa ativar a fome e a sede da minha igreja por mim. Irmão, nós somos ativadores. Glória a Deus. Ativadores, libertadores, para que o povo também possa ter fome e sede do Senhor. Então o Senhor nos chama para ter fome e sede. Ele nos chama para ter intimidade com Ele. Deixa eu ter fome de um alimento lá de fora, para passar a alimentar do alimento mais graduado, que é Ele, a comunhão com Ele, a amizade com Ele, a vida com Ele. Aleluia. Para que assim também essa vida possa tocar em nós, assim nós possamos, em nome de Jesus, alegrar de outros também com a vida dele. Amém? Então, agradeço ao Pai, em nome de Jesus. Prelator da noite, Diego Souza, pela primeira vez na Igreja Fraternidade de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco, nos abençoando e nos honrando em nome de Jesus. Que a graça do Pai, a união do Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, digamos. Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Amém. 23, Fraternidade de Deus. Irmãos, aquele que quiser ajudar o irmão Hélio, você pode ganhar também a carta. Você pode usar o meu Pix.